Pedrão, instabilidade na corretora, como é que isso pode me afetar? Eu tenho alguma forma de me proteger? Quais são os meus direitos? Uma das coisas que a gente enfrenta muito, principalmente o pessoal que usa o investimento como geração de renda, que eu acredito, só abrindo parênteses aqui, como eu gosto de abrir parênteses sempre, né, para poder ficar o mais explicado possível, você tem que entender o seguinte: quanto mais apelo a gente tem para investimento e mais apelo a gente tem para geração de renda, acontece uma coisa muito incrível, é como se fosse uma alquimia aí do pensamento humano, do subconsciente, que a gente vai tentar linkar um com o outro. Então, basicamente, o que a gente vai tentar começar a perseguir, e a gente vê isso como uma tendência no Brasil, e o aumento na bolsa mostra muito isso, né? A maioria do pessoal que entrou na bolsa não entrou para fazer position, a maioria do pessoal que entrou na bolsa não entrou para longo prazo, entrou justamente para poder linkar o investimento com a geração de renda. Então, a partir desse momento, a gente está exposto a diversas variáveis aí, principalmente as instabilidades que podem acontecer, que estão linkadas aos nossos riscos externos, tá? Então, quando você vai olhar a profissão de investidor, você está sujeito à instabilidade da corretora. Então, esse vídeo daqui é para quem movimenta muita grana. Por quê? Existe instabilidade na corretora? Existe. Só que existem operações onde você não está sujeito a essa instabilidade, porque são operações que você não vai liquidar no mesmo dia. Então, se são operações que você não vai liquidar no mesmo dia, lógico que uma instabilidade de alguns minutos ou algumas horas da corretora, que não costuma acontecer durante horas, tá? São normalmente durante alguns minutos, e isso já ferra a vida de um monte de gente. Mas para quem está fazendo operações, enfim, renda fixa, beleza? Ou então um position ou um swing, dependendo aí, se não for uma questão de entrada, de acertar o preço, dependendo da volatilidade do ativo, você não precisa se preocupar com a estabilidade da corretora, beleza? Agora, e você que precisa da corretora ali atuando 100%, porque você está fazendo compra e venda de ativos aí, talvez no mesmo dia, ou tentando acertar o preço de entrada ou o preço de saída de um ativo, e a instabilidade da corretora é algo que te preocupa. Uma das coisas que você tem que entender primeiro é o que é culpa da corretora e o que não é culpa da corretora. Que momentos ou qual é o contexto onde você rotula aí como instabilidade, porque, por exemplo, para algumas pessoas, quando cai a internet, pode ser uma instabilidade da corretora. Para outras pessoas, quando dá uma travada, pode ser instabilidade da corretora. Eu já vi várias vezes, por exemplo, uma pessoa está operando, ela tem uma internet ali não muito boa, ok? Tipo assim, uma internet pequena em quantidade de mega, em quantidade de velocidade, ela não tem uma configuração, o que eu vou chamar de setup, tá? Se você já viu alguma entrevista aqui do Léo do Poker, ele é um jogador de poker profissional, um dos caras que eu tive o prazer de mentorear desde que ele era estagiário, hoje ele já vive daquilo que ele quer fazer, que é jogador de poker, já está cravando torneio e tudo mais. Uma das coisas que ele falou para mim é, o setup, mais do que o setup de operação, ou seja, a configuração que você leva para o pano, para a mesa, que é a mesma configuração que você leva para o mercado, o setup é aonde eu estou sentado, o que eu vejo quando eu estou sentado operando. Então, basicamente o seguinte, a maioria das pessoas, elas não incluem internet, computador, essas paradas, e em alguns momentos, todo esse setup, essa configuração onde você está operando ali, onde você está entrando nesse mercado, esse setup pode causar instabilidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar o que é uma instabilidade que pode ter sido causada por você e pela sua falta de configuração suficiente, e o que é uma instabilidade que pode ter sido causada pela corretora. Aquilo que foi causado pela corretora, ok, é basicamente o seguinte, é quando o sistema de ordem de compra e venda pula sem ser justamente no spread. Então, assim, você tem um spread de preço, porque o mercado ele está acontecendo ali várias vezes, e aí algumas vezes ele vai executar um lote acima ou abaixo da sua entrada. Em alguns momentos você tem que se acostumar com esse spread. Você também pode colocar algumas configurações no seu home broker aí, ou na plataforma que você usa para operar, de spread, beleza? Outra coisa é a questão da instabilidade, quando a ordem passa direto, não compra, e você considera instabilidade. Não aconteceu nada de instabilidade, simplesmente ela pulou o teu preço ali, dependendo do ativo, dependendo da volatilidade do mercado, do tamanho das movimentações, da liquidez do mercado, isso realmente pode acontecer. Dele executar um lote acima ou um lote abaixo e nem pegar no teu preço, beleza? Se você tiver configurado um spread, pode ser que ele tente buscar uma saída boa para você dentro dessas movimentações, a própria plataforma. Ou não, você não pode jogar isso como uma instabilidade da corretora, beleza? Você tem que julgar isso como uma movimentação de mercado. Então, isso é uma outra coisa que você tem que listar. Então, você está vendo aqui que para falar em instabilidade de corretora, eu preciso primeiro falar sobre o que não é instabilidade de corretora. No final das contas, a instabilidade da corretora nada mais é do que aquilo que acontecer não só para você, mas para mais de X pessoas, ou seja, assim, não adianta
adianta acontecer para você e mais para 3 pessoas do chat. Não adianta acontecer para você e mais para 30 pessoas do chat. Precisa acontecer não só pela quantidade de pessoas, um volume assim, precisa ser uma merda que aconteceu para você e para muito mais gente. Por quê? Porque se você vai culpar a corretora, significa que você está culpando ali centenas ou milhares de operadores que estão operando ao mesmo tempo, beleza? A instabilidade da corretora tem que ser uma coisa generalizada. Isso é um ponto. Outro ponto da instabilidade da corretora é que ela tem que acontecer por um tempo determinado. Então, se a instabilidade da corretora aconteceu só por uma entrada, só para uma saída, ou seja, só para uma ordem que você já tinha apregoado, ou só para uma ordem que você tentou comprar ou vender a mercado e deu spread, enfim, seja lá o que for, meu irmão, calma. Você tem que ver o tempo que isso está acontecendo. Se isso aconteceu durante 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, beleza? E se isso aconteceu de forma geral, generalizada. Show de bola? Então, use esses 2 princípios. No final das contas, eu falei isso tudo para contextualizar você e usa esses 2 princípios. Aconteceu de forma generalizada, então pode ser uma estabilidade realmente da corretora. Segunda coisa, aconteceu durante quanto tempo? Aconteceu só em uma operação? Aconteceu mais de 15 segundos, mais de 20 segundos, você começa a metrificar isso. Por quê? Porque esses dados depois você vai levar para o atendimento da sua corretora e quanto mais dados você tiver, ou seja, olha, nesse momento tal, no chat, mais de 70 pessoas reclamaram também da instabilidade nessa mesma plataforma, a estabilidade durou X tempo, então assim, você anota aquilo tudo dali, dá os horários certinhos, beleza? Provavelmente você tem um diário aí de operações, então anota isso no seu diário e já manda para o atendimento da corretora e vai pedir teu dinheiro se você quiser algum estorno, se você quiser, enfim, alguma coisa. Agora, se você quiser alguma satisfação, a única satisfação que eu posso te dar é tecnologia. É a mesma satisfação que eles vão te dar. É essa, beleza? Agora, se você saiu no seu prejuízo, então vá cobrar isso da corretora e entender nos seus termos, no termo da corretora, quanto é que eles te devem e tudo mais. Da mesma forma, se você tivesse uma cobrança indevida aí, tá bom? Mas agora, tenha certeza daquilo que você vai falar antes de rotular como instabilidade de corretora e por aí vai. Por quê? Porque você está falando sobre uma empresa que tem milhões e milhões e milhões de investimentos e milhões de reais sendo movimentados por dia, beleza? Algumas até bem mais do que isso, e aí quando você fala que a instabilidade da corretora, muitas vezes parece só uma terceirização de responsabilidade aí por uma falta de configuração ou falta de alguma coisa que você poderia prever e ter feito de forma melhor. Seja um movimento de mercado ou seja uma internet melhor e mais digna aí daquilo que você realmente quer fazer operando no mercado, beleza? Aquilo que você puder fechar as pontas de instabilidade que você reconhecer que é seu ou que é de jogo seu do mercado, forma de que você opera o mercado, mano, então ajusta, tá ligado? Ou apregou uma ordem para poder não perder tanto spread, já deixar a ordem no book de oferta, ou então, porra, melhora o seu setup, melhora a sua configuração, mas principalmente, não sai por aí rotulando as paradas antes de se autorresponsabilizar. Demorou? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.